uma curiosidade. Quando é realizado o estudo prévio, o RIMA, existe um número mínimo de relatórios de impacto ao meio ambiente, um número mínimo de RIMA que o empreendedor deve disponibilizar para o órgão ambiental licenciador? Sim. O empreendedor deve disponibilizar, no mínimo, 5 cópias do relatório de impacto ao meio ambiente. 5 cópias do RIMA. Tudo bem, pessoal? Portanto, foi feito o EA-RIMA. Ele é levado ao órgão ambiental, que vai efetuar o quê? A sua análise. Mas antes desta análise, é possível ocorrer ainda a audiência pública. O que é a audiência pública? Como acabamos de mencionar, é neste momento que nós vamos ouvir a população. Então, o empreendedor terminou de confeccionar o estudo, encaminha ao órgão ambiental, ele abre a possibilidade da população se manifestar através da audiência pública. Desta audiência pública, lavra-se uma ata e encaminha-se, finalmente, para a análise final do órgão ambiental. Nesta análise, o órgão ambiental pode concordar com o estudo prévio de impacto ambiental ou, ao reverso, não concordar e, portanto, não deferir a licença prévia. Em largas pinceladas, esta é a configuração do estudo prévio de impacto ambiental, que é tão importante e tão significativo para a sua prova da ordem, mas não só. Para todos aqueles que estão fazendo concurso público no Brasil hoje, é essencial, é necessário estudar o estudo prévio de impacto ambiental. E não só para os nossos concursos. O estudo prévio de impacto ambiental é uma garantia para que cada um de nós possamos conhecer previamente as consequências ambientais de um determinado empreendimento, de um determinado programa. É fundamental que cada um de nós, previamente, tenhamos acesso a essas informações, as consequências deste estudo. Por quê? Porque somos nós, cada um de nós, afetados pelos empreendimentos e por essas atividades. E é necessário, portanto, que possamos ser ouvidos. Não se justifica hoje uma obra ou um empreendimento somente sobre a lógica econômica, sobre o prisma econômico, ou mesmo social. É necessário que nós tenhamos em vista o artigo 225 da Constituição, que garante a cada um de nós o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como uma imposição de protegê-lo, de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. E neste contexto, sem dúvida alguma, um dos principais estudos, se não o principal, foi e é o estudo prévio de impacto ambiental, o nosso tema do dia. Vamos agora para o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Estamos de volta para o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. É neste momento que vamos responder as perguntas, as dúvidas enviadas pelos candidatos da prova da OAB. E você que está em casa, se quiser enviar o seu questionamento, a sua pergunta, anote o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Recapitulando, provafinal@lfg.com.br. Aguardamos a sua pergunta, a sua dúvida. Então vamos responder as questões que foram formuladas pelos nossos amigos candidatos aí à prova da OAB. Professor Fabiano, existe algum EA-RIMA sigiloso? E como ficam as questões industriais de segurança nacional? Ok, uma ótima pergunta aqui. Se existe EA-RIMA sigiloso, como ficam as questões de segurança nacional, o sigilo industrial? Pois bem, doutoras e doutores, o estudo prévio de impacto ambiental é um procedimento, vamos colocar dessa forma, público. Como vimos no bloco anterior, é necessário dar
publicidade. O relatório de impacto ao meio ambiente, o RIMA, é necessário que se dê publicidade, que se possibilite o acesso à população do seu conteúdo. Porém, é necessário referenciar que o empreendedor ele pode solicitar ao órgão ambiental que seja resguardado o sigilo industrial. Por que resguardar o sigilo industrial? Esse empreendedor pode ter gasto anos ou um volume substancial de dinheiro, de recursos financeiros, para desenvolver aquela atividade ou aquele projeto, daquela obra ou daquele empreendimento. E ele não quer que a concorrência tenha acesso a esses dados, a essas informações. Nesse sentido, o empreendedor solicita ao órgão ambiental que, no momento que é confeccionado o RIMA, não afigure o sigilo industrial. Caberá ao órgão ambiental analisar a procedência do pedido formulado por este empreendedor e ele pode, o órgão ambiental, deferir e, portanto, não aparecer, não ser consignado dentro do relatório de impacto ao meio ambiente, dentro do RIMA, o sigilo industrial. No que se refere às questões de segurança nacional, bom, pessoal, nós temos aí o licenciamento de algumas atividades de bases, a base de Alcântara, que tem em Maranhão, no Maranhão, ou ainda de Angra, Angra 3, todos eles demandaram a realização do estudo prévio de impacto ambiental. Há esse estudo e boa parte das informações estão consignadas no EA-RIMA. Só vai ficar ausente alguma informação realmente relevante e que tenha pertinência com a segurança nacional. Mas o fato de eu ter uma base de lançamento, como acontece lá na base de Alcântara, que é uma obra, um empreendimento militar, ou ainda Angra, as usinas de Angra, mesmo nessas hipóteses, é obrigatório realizar o estudo prévio de impacto ambiental. Ficará ausente, portanto, questões de sigilo industrial e, eventualmente, alguma informação técnica que tenha relevância, que tenha importância para assuntos afetos à segurança nacional. Tudo bem? Mas, recapitulando, o estudo prévio de impacto ambiental é um procedimento público. A população tem acesso a esse estudo e tem que ter acesso efetivamente, porque só assim pode participar, só assim pode opinar sobre o estudo prévio de impacto ambiental. Então vamos agora para uma segunda pergunta. Professor, o rol de atividades causadoras de significativo impacto ambiental no artigo 2 da resolução número 1 de 86 do CONAMA é exemplificativo ou taxativo? Uma ótima pergunta. A nossa candidata aqui, o que ela perguntou? O que ela indagou? Se o artigo 2º da resolução número 1 de 1986 do CONAMA, esse artigo 2º, ele traz um rol de atividades que se presumem causadoras de significativa degradação ambiental. Antes de responder a esta indagação, é importante algumas considerações. Pessoal, mencionamos que o estudo prévio de impacto ambiental encontra-se no artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 4 da Constituição Federal. Contudo, sua regulamentação, a regulamentação do estudo prévio de impacto ambiental, encontra-se na resolução número 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Portanto, a resolução número 1 antecede a Constituição de 88. Contudo, ela foi recepcionada pela nova ordem constitucional, ok? Tudo que versa, então, sobre estudo prévio de impacto ambiental está na resolução número 1 de 1986. E fica a dica para que você possa ler, possa estudar esta resolução, no caso, a resolução número 1. Nela, em seu artigo 2º, há um rol, recapitulando, de atividades que se presumem causadoras de significativa degradação, de significativo impacto. Que atividades são essas? Só para elencar algumas. Quando eu tenho rodovias com 2 ou mais faixas, ferrovias, aeroportos,
Bom, oleodutos, minerodutos, gasodutos, essas estações, todas essas obras elencadas no artigo 2º presumem-se causadoras de significativo